Vendas ações da Taesa. Novamente, esse é o título que toma conta da internet após o resultado trimestral da empresa. Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like no vídeo. Hoje nós vamos entender o porquê que o mercado está pessimista aqui em relação à Taesa. Vamos ver se faz sentido. Lembrando que eu já comentei o resultado trimestral da empresa ontem de madrugada. Vou deixar o card aqui em cima. Nesse vídeo eu falo também dos dividendos para o ano, do preço teto, onde eu compro, onde eu vendo caos, aí tá tudo comentadinho, vale a pena você conferir. E nesse vídeo eu vou adentrar em alguns pontos específicos, como por exemplo, o porquê, né, que o mercado está falando para vender, o IFRS caindo 96%, isso é realmente importante, vamos entender também. E o leilão aí que vai ter no meio do ano e no fim do ano. Esses leilões podem derrubar as ações ou de repente subir? Vamos refletir um pouco sobre isso. E sobre os dividendos, que eu já falei no vídeo anterior, eu não vou adentrar no anúncio, nem quanto o dividendo da Taesa deve estar pagando ao longo de 2023, na minha opinião. E sim, eu vou dar a minha opinião sobre os próximos anúncios, o que deve acontecer, tá? E é só opinião. Cravar o ano a gente até tenta acertar. Agora, cravar cada anúncio é muito difícil, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Então deixa o like no vídeo e vamos entender aqui, tá? E observe então que hoje, né, toma conta aqui a manchete de vendas das ações da Taesa. Podemos ver a Genial falando que a leitura do operacional foi forte. O Itaú BB também reforça aqui como neutro, sem grandes novidades. Então, tanto Itaú como Genial colocando neutro. A BTG ainda se mantém como venda. Eles reforçam novamente o regulatório forte, como as outras empresas também falaram, né? Mas o IFRS fraco, o IFRS não tem grande relevância, inclusive eles até citam os motivos aqui, deflação principalmente, e as margens da construção mais baixas, impactaram negativamente o resultado do IFRS novamente, e aí eles falam dos números e tal, e o regulatório foi forte, mas não faz tanto sentido falar do IFRS, não tem nem sentido porque que eles ficarem falando isso para o povo, né? E aí, quando a gente fala de dividendos, a BTG espera um dividendo de 9,7%, como as ações caíram um pouco, fica em torno de 10%. A Genial também colocou em 9,7%, mesma coisa, 10%. E olha que curioso, eu que sigo mais otimista com a Taesa aí para manter ela na carteira, ao menos, né, não necessariamente comprando, mas muito longe de vender, eu estou acreditando em 8% aproximadamente de dividendo. Então, meu dividendo está até um pouquinho menor, mas eu não fico preocupado por tudo que tem que acontecer aí na empresa no longo prazo. A gente sempre olha o longo prazo, né? Eu não vejo grandes problemas em recomendação de manter aqui, como por exemplo a Genial e várias outras corretoras, mas algumas, como a BTG e várias outras, estão mandando vender. E aí eu acho que é meio incorreto, né? Porque na verdade quem tem que decidir essa estratégia é cada um, né? Enfim. E eles citam o fato da alavancagem da Taesa estar uma das mais altas do setor. Isso não é uma mentira, mas a gente viu ali que deu até uma leve reduzida quando a gente observa o alinhamento do EBITDA crescendo mais do que a dívida, então está sob controle, mas sim, isso é um ponto a se levar em conta. E eles falam dos leilões aí que podem criar um risco de downside, sim, inclusive com esses lances agressivos aí. E aí é um ponto que eu sempre falo dos leilões de transmissão. Vamos falar sobre eles agora. Os leilões de transmissão, será que eles podem fazer as ações subirem ou caírem? Na minha opinião, pelo que nós temos visto recentemente com os deságios apertados, e não é à toa que esses deságios estão apertados, porque o setor de transmissão está muito mais regulamentado, muito mais acertadinho, ajustadinho, né? Então, menos riscos do que ele era lá no passado. Então, os deságios foram caminhando para esse ritmo, então está um pouco apertado, está concorrido, né? Só que também, se por um lado a Selic em alta deixa mais pressionado o endividamento da empresa e o mercado fica mais chateado quando as empresas se alavancam, por outro lado, esse cenário de Selic alta pode acabar acontecendo deságios mais largos novamente. A gente está tentando aí ver se realmente vai acontecer isso, pode ter uma folga aqui de deságio. Mas a grande questão é, o mercado nesse momento de Selic alta, endividamentos aí que eles estão com um pouco de receio, mesmo para um setor tão previsível como o de transmissão, o mercado tende a ter um olhar pessimista. Então, a não ser que tenha aí um leilão que as empresas ganhem muito favorável, eles primeiro têm uma visão levemente negativa para depois tentar entender, segundo os argumentos da empresa, as empresas vão lá e explicam como é que são as sinergias, como é que está tudo, e aí tende a normalizar um pouco. Mas assim, o impacto inicial normalmente é um pouco negativo. E se tiver qualquer desalinhamento com o que o mercado pensa,
as ações podem sim cair muito, conforme as corretoras ali comentaram. É, eu não lembro de Taesa e Transação Paulista ter acontecido isso, mas nós vimos no ano passado aí a Neoenergia, né? Ela ganhou o leilão, o mercado não gostou, porque a empresa falou que não ia estar se alavancando, ia descontrolar isso, ganhou o leilão, se alavancou mais, o mercado não gostou e derrubou as ações por dias, né? O primeiro dia foi um impacto forte, depois ainda foi caindo mais um pouquinho, mas isso é mais difícil. Na transação pós na Taesa, a gente normalmente vê ali um cenário mais neutro, né? Talvez levemente negativo por um período, depois dá uma ajustadinha. Então, na minha opinião, vai acontecer o quê? Não deve mexer muito com cotações. O mercado ele vê muito o curto prazo, né? E nada de leilão vai dar um grande ganho aqui. Na verdade, só vai tirar dividendos do curto prazo, talvez, e no longo prazo vai trazer um valor para a empresa. Mas a não ser que esse valor que traga seja muito interessante, o mercado vai ficar sempre vendo como neutro, com mais chance de ver negativo do que ver positivo. Essa é a minha opinião. Então, assim, leilões dificilmente, a não ser que tenha desafios muito interessantes, vai dar alta nas ações, tá? Embora seja o momento mais importante para quem investe no longo prazo, é o leilão de transmissão. Eu acho tão importante isso, é até mais do que o resultado trimestral, que a gente até já sabe ali mais ou menos como vai sair, né? Geralmente não tem grande surpresa. Agora, o leilão de transmissão é muito importante, o mercado tende a ter essa visão negativa, a visão de curto prazo, né? Então, fiquem atentos a isso. E a história aqui do lucro IFRS cair 95% não é importante. Isso aqui vamos dizer, é como se funcionasse como uma marcação a mercados. Não sei se vocês conhecem a renda fixa. Então, um negócio que fica ali tentando atualizar um grande período, inclusive conforme vão acontecendo as instalações e principalmente aí a inflação afeta muito. Vamos dar uma olhada aqui como isso aqui é mais coisa contábil do que realmente algo que a gente deva ficar olhando, tá? Então, desde 2007, as regras contábeis brasileiras ainda não seguiam o padrão internacional, ou seja, o International Financial Reporting Standards, conhecidas atualmente apenas pelas siglas IFRS. Na prática, isso significa que até 2007 não havia qualquer tratativa a ser considerada em relação ao lucro passível de distribuição sem incidência de imposto de renda, uma vez que não havia distinção entre as regras contábeis para efeito societário e as regras contábeis para efeito tributário. Então você está vendo aqui que quem fica olhando o IFRS está olhando aí a questão contábil. Será que alguém aqui é contador para ficar vendo ali? Não, deixa eu ver o tributo, como é que vai ser no futuro da Taesa. Não importa isso. Isso aqui é questão de contabilidade, né? Não importa. Eu ignoro total isso aqui. E a inflação tem muito impacto aqui, né, nesses números. Inclusive, os próprios analistas aqui eles comentam, entre fatores que derrubaram o resultado da Taesa está a queda da inflação, que reflete na correção dos contratos de concessão da companhia. Isso aqui é isso, não precisa ficar olhando, né? Então, eu até acho... eu ignoro tanto que eu até me esqueci como que acontece essa correção, em que período, porque na verdade a inflação negativa aconteceu no terceiro trimestre, mas agora que deu esse impacto maior negativo. Mas se eu não me engano, também possa ter tido aí instalações no terceiro trimestre que cobriram isso. É uma confusão, é inútil ficar vendo o IFRS, tá? Não observe o IFRS, inclusive a Alupar, ela tinha ali o dividendo pelo lucro e o IFRS, era uma loucura ficar traçando dividendo. Tanto que a primeira vez que eu resolvi traçar o dividendo da Alupar foi quando? Agora, porque ela trouxe pra gente o lucro líquido regulatório como base do dividendo. Aí a gente consegue conversar. O IFRS é maluquice. Então, o que a gente vê da Taesa? Resultado regulatório. O lucro aqui aconteceu o quê? O EBITDA cresceu, olha só. E aí o que aconteceu no EBITDA? Cresceu 24,2%. É isso. O EBITDA, o mais importante para a gente olhar é o EBITDA. EBITDA regulatório. É isso que a gente olha. Então, olha só, cresceu 24,2% no ano, né? Teve aqui ainda a equivalência patrimonial, que também é muito importante a gente olhar. E aí, na sequência, a gente também pode olhar o resultado financeiro, né, que vai ser ali do endividamento da empresa, vai impactar aqui, isso aqui pode ir mudando, pode até piorar um pouquinho aqui em 2023, né, a gente fica de olho também, o IR aqui e tal, outros. Então, o mais importante aqui, na verdade, são esses dois itens aqui, esses aqui são os secundários. E o endividamento da empresa acabou, na verdade, mesmo com a dívida aumentando um pouquinho, acabou diminuindo, porque o EBITDA regulatório, que é o operacional fluxo de dinheiro da empresa, vamos assim dizer, fluxo de caixa, realmente está melhorando, né? Então, assim, ela está se endividando? Tá, não é à toa, os resultados estão crescendo e a dívida está proporcionalmente diminuindo muito devagarzinho, então por isso que o mercado fica preocupado.
A dívida ainda está um pouco apertada. Sim, acima de 3, para manter nesse nível tá ok. O problema é que vai ter mais leilões, vai se endividar mais. Então, puxa, se passar de 4, pode ser um problema. É por isso ali que vocês viram que o meu dividendo está muito cauteloso, né? Está menor do que o dos mercados. Então, falando dos anúncios de dividendo, na minha opinião, e a sua opinião não é nada científico, o anúncio que ela faz no mês 4, né? Ela deve oficializar apenas o dividendo de ontem lá de 8 centavos para o mês 5. E só. Eu acho que é aqui que está a segurada dela. E aí, no próprio mês 5, ela vai ter um novo anúncio de dividendos, provavelmente para o dividendo do mês 8. E aí deve vir um dividendo um pouco maior já, mas também talvez nos decepcione um pouco, né? O que importa é no ano, que eu acho que ela deve fechar ali em torno de, na minha opinião, 8%. Se for como as casas de análise dizem, 9, 10, algumas 11, então tá melhor ainda. Mas na minha opinião, ela deve provavelmente ganhar algum leilão, espero eu, né? E aí ficar com um dividendo em torno de 8%. E pode ser, de repente, até menor, né? Quem sabe? O importante é você ter a visão de longo prazo. Na minha opinião, a empresa está fazendo o que ela tem que fazer. Ganhar leilões para 2030 ela ficar tranquila. É assim que se faz uma empresa. Momento de dividendos, dá uma seguradinha para novos investimentos, e aí no momento de dividendos, e assim vai. E o legal é que mesmo no momento de investimento, ela nunca deixa de pagar dividendo. Você não vai ver dividendo de menos de 6% na Taesa. É muito raro, né? Então, isso é extremamente positivo, tá? Eu gosto muito da Taesa, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ontem, deixa o like nesse, comenta aí o que você acha que vai ter de dividendos da empresa e se você entendeu essa questão do FRS, como na verdade não quer dizer absolutamente nada, né? Um abraço, até o próximo, valeu!